Esta é a parte 1. Assista também as partes 2, 3 e 4. Olá, Neilson. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo jóia, Paulo. Um prazer. Ser muito bom estar aqui novamente. Graças a Deus. E eu quero te agradecer por estar aqui com a gente de novo, aí compartilhando as suas experiências, que realmente são bem numerosas, e você está sendo bem generoso aí em compartilhar tudo isso com a gente. Inclusive, a gente fez tudo de trás para frente, né? Invertido. Porque normalmente as pessoas gravam a EQM, né? E depois vai ver o que é que aconteceu depois da EQM, o que aconteceu antes. E as pessoas querem logo ver a história, né? Como é que foi o roteiro da EQM. E a gente deixou isso para o final. Essa é a quinta gravação que a gente está fazendo e só agora a gente chegou na sua EQM. Porque a gente não teve pressa de chegar nela, né? A gente está aqui batendo papo, se encontrando. Só que algumas pessoas não entram nessa vibe, né? Eles querem ver logo a historinha, e principalmente a historinha, não querem nem muita conversa depois. E a gente fez o contrário, né? A gente começou batendo papo, conversando, para depois chegar na EQM. Mas finalmente chegamos, né? Apoie o nosso canal dando like e se inscrevendo. Contribua também tornando-se membro de nossa comunidade. Para compartilhar a sua experiência com o mundo, confira na descrição deste vídeo os links para o nosso e-mail e Instagram. Conheça também o nosso novo canal de cortes, Experiências Luminosas, um canal descontraídamente sério. Eu achei isso fantástico, Paulo, porque é interessante, porque você, no meu caso, eu não passei como foi me falado, como foi feito, como aconteceu, aquela coisa, eu não passei a telenovela, né? Nossa, já peguei, foi fundo. Eu não passei essa telenovela, mas eu passei algumas coisas com as quais, mediante a EQM, que, como eu falei, eu gosto de chamar de experiência de liberdade de consciência, com o aprendizado que eu tive, naquele momento, que na verdade perdura até hoje, propiciou esses 4 vídeos anteriores. Então, eu acho muito válido. E como a gente aqui, a gente prioriza o conhecimento que vem através da ELC, quer dizer, Experiência de Liberdade de Consciência, segundo a sua terminologia aí, né? ELC, não é nem o EQM. Através dela vem conhecimento, e isso é o que a gente quer, sabe? É como se, em vez de ficar olhando para o coqueiro, a gente quisesse logo beber água do coco, né? Que é o que interessa, né? É o que vai matar nossa sede, nossa fome, é o conhecimento que vem. Mas a gente sabe que não são todas as pessoas que estão nesse momento, e a gente respeita, isso é natural, porque é uma característica humana de procurar o menor esforço. Então, você tem que ficar pensando, você tem que ficar pensando, refletindo. Não é legal ter algum que não é uma crítica, torna falando, não é uma crítica, mas é uma questão de opção pessoal, de viver mais profundamente, não na superficialidade das coisas. Eu acho que é isso. Aí a gente até exagera, né? No momento que não era para refletir, a gente reflete, mas tudo bem. Será que a gente exagera, Paulo? Para alguns, né, pode parecer. Para mim é o normal, é o natural, né? Às vezes eu até digo assim: se você se aproxima de mim, se prepare, porque eu vou viver dessa forma, eu vou sempre fazer reflexões, filosofar sobre a vida. Às vezes a pessoa não gosta, porque eu levo a coisa para uma profundidade que não tinha necessidade. Eu digo, então, eu não sei como fazer, porque é o que eu sou, né? Se você se aproxima de mim, você corre esse risco. Eu concordo plenamente, porque, como eu falei para você, eu estou vendo uma situação de... Eu comungo muito do processo que você fala, de como você conduz a sua vida e como você faz. Mas isso se torna tão natural, Paulo, que para nós, eu tenho certeza que para você, as suas reflexões não são profundas, para você não é uma coisa natural.
Uma coisa que sai, natural. ela sai. Eu gosto muito de refletir. Bom, mas para as pessoas não dizerem que a gente está jogando conversa fora e não está falando da EQM, cadê a EQM? Né? Como estavam perguntando no canal, cadê a EQM? Bom, cadê a EQM, né? A ELC, no meu caso, né? A ELC. Então fique à vontade, Neilson, e pode fazer o seu relato. Eu só vou explicar para o pessoal por que a experiência, por que eu falo que experiência de quase morte, eu não sou contra. É o nome que é mais usado, né? Experiência de quase morte, EQM, é o nome que é mais usado e tem uma pegada de marketing, né? Tem uma pegada de venda, tem tudo isso. Não é isso que me fez entender que a minha experiência, como chamada experiência de quase morte, que eu prefiro chamar ela de experiência de liberdade de consciência, não é só essa questão mercantilista, capitalista, marketing, não é isso. O que me fez pensar é que experiência de quase morte tem uma conotação muito cartesiana, quer dizer, muito científica, muito apegada a conceitos terrenos. E aquele momento, ele me levou para fora da Terra, ele me levou para um plano, me levou para uma situação extrasensorial, espiritual, enfim, extrafísica. Então, o termo EQM, para mim, deixou de ser efetivamente explicativo. É experiência de liberdade de consciência, onde a minha consciência não estava mais presa ao meu corpo. É isso. Mas vamos lá, já compreendei demais. Esse é um dos pontos que a gente vai conversar depois que você terminar o relato. O termo EQM, né, que tanto se fala e que algumas pessoas já estão fugindo dele porque é muito limitante e foi criado pela ciência realmente, pela medicina, né? Então a gente vai ter que refletir depois sobre isso um pouquinho. Bom, então vamos lá para a EQM, né? Vou usar esse termo. ELC. Vamos satisfazer todo mundo. Bom, hoje nós estamos em 2024, então a minha experiência de quase morte, ela ocorreu em 2004, há 20 anos atrás. Só que ela, já antecipo, Paulo, ela não deixou de ocorrer. Ela aconteceu em 2004, porém ela continua o tempo todo, eu digo que 48 horas por dia, num dia de 24. Enfim, eu sou formado, né? Sou formado em fisioterapia, sou mestre em saúde coletiva, e eu ganhei um prêmio como sendo o melhor mestrado na minha área. E eu fui convidado, era palestrante em simpósios, congressos, tal, e eu fui convidado para ir dar uma palestra no Simpósio Internacional de Fisioterapia Respiratória em Ouro Preto, Minas Gerais. E eu fui no dia, se não me engano, era dia 2, 3. No dia 4, eu estava retornando para Marília. No meu retorno, por um motivo pessoal, eu parei em Bauru, né? Aquela paradinha que tem que beber um café, tem que dar uma acordada, né? E também eu tinha um professor assistente comigo, um colega, um amigo na época. Eu deixei ele em Bauru e eu sempre tenho o hábito, Paulo, eu dou uma parada, eu ligo para minha esposa. Mas não é obrigação, é aquela coisa assim, eu acho que é um conforto, né? Então eu peguei e liguei para minha esposa e falei assim, olha, eu já estou aqui em Bauru, que fica a mais ou menos 1 hora de Marília, né? Então ela já sabia o horário que eu estaria chegando, isso daí, eu liguei para ela por volta das 11 horas da noite, quer dizer que até meia-noite eu estaria chegando em Marília. Até aqui, são fatos, eu lembrando tal. Aí minha esposa viu, aí é minha esposa, aí já vem aquela coisa das pessoas me falarem o que estava acontecendo. Aí deu 1 hora da manhã, nada. Deu 2 horas da manhã, nada. Deu 3 horas da manhã, nada.
A minha esposa ficou muito preocupada, né? E, na época, eu sei que é lei, é uma lei, isso é uma normativa, tá? Não estou condenando, criticando, é isso. Mas existe uma normativa que só pode, a polícia, a rodoviária ou policial só pode procurar um indivíduo com 24 horas de desaparecido. Mas quando chegou às 3 horas da manhã, minha esposa ligou para a polícia rodoviária e pediu, né? Só que aí, infelizmente, existe essa normativa administrativa, tal, não deu para... Eles não puderam estar indo verificar. Aí ela ligou para o meu cunhado e para o meu irmão. Quando ela ligou para o meu cunhado e para o meu irmão, já devia ser por volta das 4 horas da manhã, né? Esse processo todo. E aí meu irmão e meu cunhado começaram a viajar de Marília para Bauru para tentarem ver se viam alguma coisa, porque minha esposa sabia que eu já tinha saído de Bauru, que eu já tinha passado por lá. Então eles sabiam o trecho da estrada que eu estava entre Marília e Bauru e começaram a fazer. Quer dizer, começaram a fazer, não, deu tempo deles irem. Eles começaram, né? Eles foram a primeira vez. Aí eles foram e o que aconteceu? Aí, meu irmão, meu cunhado contando, né? Eles passam, tem uma curva chamada Curva da Manteiga. O nome é sugestivo, né? É bem Só que a Curva da Manteiga, ela é uma curva em S. O trecho chamado Curva da Manteiga é de Marília para Bauru. Mas onde eu sofri o acidente foi de Bauru para Marília. É uma curva que tem antes da Curva da Manteiga, né? E aí, quando eles estavam passando daqui de Marília para Bauru, eles viram não, meu cunhado, ele olhou pelo retrovisor e teve a impressão de ver a roda do carro. E aí ele conta que ele parou o carro no meio da estrada, tal, deram aquela ré com cuidado, tal, chegaram, e aí desceram os dois e foram ver, porque, assim, nessa Curva da Manteiga, que é em S, de um lado é um precipício, e de um lado é um morrete, né, na estrada, montanhazinha. E eu sofri um acidente justamente na curva saindo de lá para cá, saindo para essa elevação. E eles viram o pneu atrás do barranco, do matagal que tinha até, e meu irmão foi lá e me viu, e encontrou o carro deitado, havia capotado, enfim, teve um acidente sério. E o carro parado na lateral, sobre o lado do motorista, né? E meu irmão conta que abriu a porta do carro, e aí eu lembro, aí eu vou retroceder um pouquinho. Nesse período, eu sofri o acidente, pelos cálculos, considerando tudo que todo mundo conta, eu sofri o acidente lá pelas 11h30, esse trecho foi lá pelas 11h30 da noite. 11h30, 11h40, alguma coisa assim. E aí, dia 3, e na verdade eu falo dia 4, mas na verdade dia 4 eu fui achado, porque na verdade eu sofri o acidente no dia 3, né? Dia 3 de outubro de 2004 era um dia que estava chovendo e frio. E eu lembro que nesse período que aconteceu o acidente, então, eu tive, agora é propriamente a EQM, que depois eu vou chegar de novo quando me encontrar. Quando eu lembro que eu passei por um posto de gasolina, que esse posto existe, né? E se eu disser para você, Paulo, que eu lembro de alguma coisa, eu não lembro de nada do processo físico do acidente. Eu não lembro absolutamente nada. Você não sabe nem se você dormiu ou se foi algum defeito mecânico, qualquer coisa, você não sabe dizer a causa, né? A probabilidade muito, muito grande é que eu tenha dormido. Porque eu fui para um congresso em Minas Gerais, estava voltando de Ouro Preto, né, um dia chuvoso, 11h30 da noite. Quando eu passei por Bauru e deixei
amigo na época, esse professor que era amigo na época, eu deixei ele em Bauru, eu estava com sono, admito. Então, a probabilidade é que foi sono, Paulo. Eu dormi no volante. Aí, o que acontece? Eu peguei... Eu só lembro... É isso que eu falei, a última coisa que eu lembro é de um posto de gasolina, que esse posto é da estrada, que está lá. E eu só me lembro que quando... Um momento, foi um instante em que eu olhei assim e estava tudo muito escuro, era tudo muito negro, uma negritude, um vazio. E eu vi, né? Eu vi minha avó, a mãe da minha avó Angelina. E eu olhava assim, sabe eu olhava assim, porque eu não tinha a menor noção do que tinha acontecido. Não tinha, para mim, eu estava dirigindo. Então, quando eu vi minha avó, mas foi assim, eu vi minha avó de tronco para cima, né? Como se ela estivesse do meu lado, assim, olhando assim de frente para ela. Só que ela não falava nada para mim. Ela não falava nada. E ela me olhava com muita ternura, muito carinho. Eu sentia, sabe quando você sente? É uma coisa assim muito. Eu sentia aquele amor dela, aquele carinho, aquela ternura. E eu diria o seguinte: se tem uma palavra que eu vou definir, não era amor, é ternura. Uhum. Era ternura, uma ternura, assim, um carinho, era uma coisa, uma ternura. Ternura é a palavra aqui certa. E, se bem que eu vou dizer, viu, Paulo, porque é uma coisa assim, que eu vou usar palavras, mas é que eu não consigo, nós não temos palavras, vai ter momento que eu não vou conseguir descrever com a palavra, não significa necessariamente o que estava acontecendo. É que não tem outra palavra que possa ser entendida. Uhum. Aí, eu olhava para minha avó olhava com ternura para mim, não falava nada, mas ao mesmo tempo eu sabia o que ela estava pensando. Mas não é o que ela estava pensando. Eu sabia a emoção que ela estava sentindo. Uhum. E a emoção que ela estava sentindo me transmitia informação. É uma coisa muito estranha. E é uma coisa muito estranha. Porque eu falei, gente, mas não é uma informação. É um sentimento. Mas esse sentimento me traz a informação. E a informação era, olha, vou tentar traduzir. A informação é, calma, não se afobe, não fique nervoso, não se desespere. Eram essas as informações que vinham com aquele sentimento, com aquela emoção que ela me passava. E ela pegou e falou assim, você está por um processo muito difícil. Você está em um processo muito difícil. E eu lembro de um sorriso, e minha avó era uma senhora muito austera. Ela não era brava, não é isso. Ela era amorosa, gentil, carinhosa, mas ela era uma pessoa que a vida impôs muitas condições difíceis e ela é muito austera. E ela me deu um sorriso, isso me chamou muito a atenção, porque minha avó não era uma pessoa de sorrir. E ela falou assim, eu tô aqui, tá? No que ela falou, eu tô aqui, tá? Uf, ela sumiu. Mas eu sentia ela lá. Ela estava lá, mas eu não via mais. Aí eu comecei, e aí assim eu comecei a ficar, eu falei, gente, mas o que eu tô, onde eu tô, o que está acontecendo? Sabe? Aí eu comecei nisso, surgiu o meu sogro. O meu sogro,
morreu no dia 4 de outubro do ano anterior, né? No mesmo dia do decorrer do acidente, né? Mesma data do ano anterior, né? Porque eu sofri o acidente no dia 3 para o dia 4, ele morreu no dia 4. Né? Então, aí surgiu a silhueta do rosto do meu sogro. Meu sogro, né? E ele me chamava de filho. A relação com meu sogro é muito... Ela era muito, muito próxima. E o meu sogro pegou e falou assim, filho, ó, se prepara. Porque tudo que você sabe vai mudar. Tudo que você acha que você sabe. Mas eu também estou aqui, tá? E, puf, sumiu. No que ele sumiu também, o que aconteceu? Eu comecei a me sentir no vazio. Literalmente, era tão gostoso, Paulo. É complicado falar isso, mas, gente, o vazio era tão confortável. Ele era prazeroso, ele era confortável, se tem uma coisa que eu vou dizer, vou tentar. Ele era um vazio pleno. Essas duas palavrinhas sempre vêm na minha cabeça, um vazio pleno. Era um vazio cheio. Eu não Quer sei. dizer, você não sentia falta de nada, né? Tudo ali era... Tudo ali, essa expressão, tudo ali, mas tudo o quê? Não tinha nada. Era vazio, era vazio. O vazio era simplesmente maravilhoso. E nesse vazio, né, o que acontece? Eu fui me aprofundando dentro desse vazio. Eu não consigo definir, eu não consigo achar palavras para definir como que é esse aprofundamento. Eu só consigo dizer que começaram a surgir como se fossem cristais, diamantes no vazio. Só que esses cristais e esses diamantes eram pretos. Eram fumês escuros. Eles faziam parte do vazio. E aí me vinha uma voz, falava assim, isso está acontecendo... Veja bem, ó, eu deixo bem claro, pessoal, que eu estou tentando colocar em palavras, tá? Isso está acontecendo com você, Neilson, para que você consiga entender o processo. Isso é porque você precisa estar engajado, estar envolvido numa questão materialista para entender todo esse processo. E a melhor forma de nós estarmos mostrando isso para você, só que é engraçado, Paulo, aqui eu tenho que falar o seguinte, é nós. Mas ao mesmo tempo que é nós, não é nós, é eu. Ao mesmo tempo que era a expressão de todos, mas não era a expressão de todos na expressão de um... É uma coisa muito estranha. Era como se todos fossem um, né? Exatamente. Era não, é isso daí. Todos somos um. Tem até essa linha de pensamento. Gente, é isso. E aí, eu olhava assim, falava assim, mas onde eu estou? O que está acontecendo? Só que tudo que era mentalmente, porque nessa situação, tudo que eu falava, eu já me dei conta, eu me dei conta de que eu não estava falando. De que eu estava pensando. Só que ao mesmo tempo que eu pensava, já era respondido simultaneamente.
E eu falo, gente, mas como é que eu consigo ter a resposta ao mesmo tempo que eu pergunto? Aí eles falam assim, isso daí, calma, isso daí é uma situação que você vai entender. Tudo isso vai ficar muito claro para você daqui a instantes. Se for para usar uma questão temporal, né? E aí, eu comecei a sentir, de novo, presenças. Eu senti novamente minha avó, meu sogro, mas só que era muito sentir, era muita gente, eu sentia muita coisa, muita gente, muita coisa. E se for para traduzir, assim, eu senti a emoção de tantas entidades ali, que é como se você estivesse no estádio de futebol. De tantas e entidades. Sentiu a emoção coletiva ou individual de cada um? Aí é que tá. Eu sentia a emoção coletiva individualizada. Vamos pensar assim. Era uma emoção de muitos, eu digo infinitos. Era uma emoção de infinitas entidades, mas ao mesmo tempo que eu sentia essa emoção coletiva, eu sentia que possuía individualismo dentro das emoções, dessa emoção coletiva. Era como uma colmeia, vamos pensar assim, se for para a gente tentar colocar uma imagem, pensa numa colmeia, que ela é cheia de quadradinhos ali, cheia de casulinhos, né? Mas da unidade, ela é colmeia, né? É isso daí. E eu comecei, e aquilo me invadia de tal forma, e eu comecei a sentir muitas emoções. Mas aí começou, e ao mesmo tempo eu sentia as emoções, emoção de tudo, do coletivo, emoção coletiva, mas sentia a emoção individualizada, no caso. E eu comecei a perceber os contrastes de emoção. E eu comecei a entender o que cada emoção falava para mim. E aí aconteceu que nesse processo, eu lembrei que eu era casado e que eu tinha 2 filhas. E aí veio a emoção do amor. O amor homem e mulher, o amor marido, o amor pai e filha. Aí eu lembrei que era filho, lembrei do amor filial, né? Lembrei que eu era irmão. E me tocou muito, não porque eu amava minha esposa e minhas filhas. Espero que... Como que eu vou explicar? É complicado isso, principalmente a minha esposa. Ainda bem que ela já entendeu isso. E minhas filhas também. Tenho certeza. Nossa, ainda bem que... Não. Porque, assim, eu quero dizer para todo mundo, Paulo, é que eu senti o amor. Mas eu não tinha compromisso. Eu amava, eu senti que eu amava minha esposa, minhas filhas, mas eu não tinha compromisso. Eu não tinha obrigatoriedade, eu não tinha nada. Uhum. Era simplesmente eu amava. E me ficou claro do porquê eu amava a minha esposa, em especial, né? É por isso que eu estou procurando palavras, além da emoção que a gente vai tendo. Você revive, né? E eu acho isso, e assim, é com muita satisfação. Eu gosto tanto, Paulo, eu gosto tanto de sentir tudo de novo, porque eu sinto de novo.
É maravilhoso. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi essa experiência. As pessoas não acreditam quando eu falo isso, mas eu falo assim, gente, foi o maior presente que, vou usar esse nome para entenderem, que Deus podia me dar, se for esse conceito, o Criador, Deus, independente do nome que se dê, é o maior presente que eu podia receber. Mas voltando. Eu entendi, mas quando eu falo eu entendi, não é que eu entendi, Paulo, é como eles plantavam, é como se brotasse o entendimento. Como se eles falassem, mas não era falar, era brotar, insights. Vinha. Sim. Não é o amor, não é o maior sentimento. Eu entendi isso. Porque eu entendi que porque eu amo minha esposa, amo minhas filhas, as pessoas que eu amo, em geral. Porque era isso que é um bate-papo com eles, era bate-papo. Por que você ama? Porque elas te fazem bem. É por isso que você ama. Porque o ser humano, porque aí eles começaram a se referir a mim como ser humano. Porque o ser humano fala do amor, mas e o conceito? Será que é amor? Porque as pessoas amam aquilo que faz bem para elas. Então, você está sofrendo porque está se reconhecendo numa outra situação, porque até então eu comecei a me reconhecer que eu não estava vivo. Vamos pensar assim, que eu não estava vivo. Você está sofrendo de amor, na verdade você está sofrendo por egoísmo. Porque você não vai ter mais ela. Para pensar. Então vinham essas coisas. Aí eles começaram, eles, nesse momento que eu ia falar, ele, aí eu percebi que houve uma conotação mais individualizada. Existia uma voz, uma emoção falando comigo, pedia para eu refletir. Se o que eu estava angustiado, temeroso, para eu pensar certinho se é porque eu amava minha esposa e minhas filhas. E, como eu falei, era tudo muito simultâneo, era simultâneo. E eu, lógico que sim. Eu amo minha esposa e minhas filhas. Mas a voz, ao mesmo tempo, ecoava de uma forma que me fazia refletir profundamente. E eu comecei a perceber que eu estava usando a terminologia amor do jeito errado. Porque se eu usasse do jeito que eu estava querendo, do jeito que eu queria me expressar para eles, e eu usei, é o que para nós humanos seria o amor abnegado, o amor altruísta, o amor sem interesse, o amor desinteressado, enfim. Sempre vai ter que ter uma palavra composta, sempre vai ter que ter um adjetivo para complementar esse amor. Eu entendi isso, ficou muito claro para mim. Então, se for para usar uma palavra, é a compaixão. Porque a compaixão, aí eu comecei a entender que eu estava sentindo angústia, desespero, temor, medo, não porque eu estava morto, porque eu já tinha, já estava
nessa ciência, ciente, né? Ciência, assim, de ciente. Eu já estava ciente disso, mas como eu falei, aquele vazio era confortante, era pleno, era maravilhoso, era muito gostoso. Gente, eu tenho... Nossa, que vontade de estar lá de novo. Aí, é muito interessante isso. É vontade séria, é muito gostoso. Mas por que, então, que eu estava sentindo aquela angústia? De repente, o todo, quer dizer, o vazio que era tudo, de repente já não era mais tudo, né? Porque você já estava sentindo uma falta. Então, ali, né? aí foi quando? Foi que eu traduzo essa palavra de compaixão. Em vez de usar amor altruísta, amor abnegado, amor sem interesse, não, compaixão. O que é a palavra compaixão? É você se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro sente. Então, isso ficou claro para mim. Aí nessa situação em que eu entendi de estar no lugar do outro, aqueles cristais, aqueles diamantes, fumês, eles não eram mais diamantes. Eles eram indivíduos. Mas eles não eram indivíduos só humanos. Eles eram seres humanos desencarnados, que são entendidos como espíritos. Eles eram extraterrestres desencarnados. Eles eram padrões de outras dimensões. Não eram só de aspectos humanos ou humanoides. Tinha tanta coisa. Coisa no bom sentido, por favor. Tinha tantos, vamos usar essa expressão, tinha tantos seres vivos ali, porque cada um era vivo a seu modo. Cada um era vivo na sua situação. Era isso que era falado para mim. Então, eu via, ficou tudo muito claro para mim, entendível para mim. As informações, e se fosse para definir, tinham seres que eram monstros. Tinham seres que eram monstros, se for no entender humano, na conceituação humana, eram monstros. Outros podem ser entendidos como diabos, demônios. Como tem outros que poderiam ser entendidos como anjos, como deuses, enfim. Estava tudo ali. Animais, vegetais. Os vegetais, tinha árvores vivas. Eu lembro disso. Era muito. Aliás, tudo estava vivo, mas eu lembro de uma árvore, num conceito vivificado, sabe? Que, tipo assim, que falava, que olhava, que ouvia. Que essa, mas tudo estava assim, tudo. Os diamantes ouviam. Tudo era ligado. E foram passando essas informações, e aí, nesse contexto, eu falei assim, mas peraí, se é tudo uma coisa só, né? E se eu estou vendo entidades, porque aí começaram a surgir entidades, vamos usar entidades religiosas, entidades espirituais, enfim, começaram a aparecer várias entidades, várias deidades, vamos pensar, deuses, deidades. Então eu comecei a ver Jesus, eu comecei a ver São Miguel Arcanjo, eu comecei a ver Lúcifer, eu comecei a ver Satanás, eu comecei a ver Beelzebub, eu via tudo. Mas estava todo mundo junto. E ninguém estava brigando. Todo mundo junto e misturado, todo mundo feliz. E não tinha aquele padrão, não tinha padrão, aliás, não tinha padrão nenhum.
Era vazio. Não havia separação entre eles, né? Distinção. Nenhuma. E aí não existia. E aí começou a ser plantado outras informações na minha cabeça, começaram a brotar essa questão de maniqueísmo, né? Do certo e do errado, do ético, do antiético. E começou a brotar entendimento sobre tudo isso. E eu lembro que, voltando, né? E essa voz falava para mim, né, até então, como eu falei, havia sido individualizada, uma voz, né, ficava, a voz coletiva, falava assim, olha, nós estamos fazendo isso para que você entenda, porque a sua capacidade mental está limitada. Porque a gente não tem, então nós estamos mostrando para você aquilo que a sua mente traduz para você. Então, e como eu falei, é tudo junto e misturado tudo ao mesmo tempo. E aí aconteceu o quê? Então eu comecei a entender que quando eu via o arquétipo, a imagem, o personagem, eram o quê? Eram formas mentais. E que, para meu entendimento, que no fundo era tudo energia. E que era para eu entender que todo mundo comunga de tudo. E aí eu lembro, né, eu estou falando assim, eu estou tentando temporizar, tá meio de complicado, porque assim, eu tento temporizar para poder explicar. E aí eu falei assim, mas espera aí, como é que pode? Né, porque até então, eu quero lembrar assim, eu sempre tive eu tive uma formação católica muito rígida, sou filho de um ex-seminarista, né? Minha mãe é prima do meu pai, eu venho de família italiana, quer dizer, Deus no céu, Papa na terra, e movimentos, sempre fui engajado, praticante, enfim. E eu não consegui entender, e ali começou a me dar mais, e eu comecei a ficar aflito, porque eu estava vendo aquilo onde eu via um demônio sentado ao lado de um anjo, ou do lado de um anjo, eu via Deus e eu via Satanás, eu via São Miguel Arcanjo, eu via Lúcifer, eu via Maria, eu via Lilith, sabe umas coisas assim? Extremos. Então eu tinha extremos acontecendo nesse vazio. Certo. Aparentes dualidades, né? Mas que lá deixavam de ser dualidade. Exatamente. E eu falei, mas peraí. Porque até então, essa angústia, eu já não estava mais em angústia, eu já estava confuso. Eu olhava assim, eu lembro que eu olhava assim e falava assim, gente, espera aí, eu não consigo entender nada. Eu não estou entendendo. Aí falava assim para mim, calma, porque é o seguinte, você não consegue entender porque você está fixado num padrão mental humano. Mas tudo isso está sendo plantado aí dentro. Você vai decidir a hora que você vai usar. Eu olhei aquilo, maneira de dizer, né? Eu parei, falei, não, peraí. Então, na hora que eu tiver a usar, como é que eu vou saber o que é certo e o que é errado? Como é que eu vou saber se eu estou fazendo uma coisa boa ou uma coisa ruim? Como é que eu vou saber se eu estou acessando um conceito moralmente correto ou incorreto? Aí vinha assim para mim, nós vamos te dizer uma frase que você vai poder aplicar em livre, mas é livre, vou usar, lembrando que eu estou usando palavras para as pessoas entenderem. Em livre-arbítrio você vai poder aplicar. Nós vamos te passar uma frase. E eu uso essa frase, Paulo, ela é minha frase. É com ela que eu levo a minha vida aqui na Terra, essa experiência. Faça ao outro o que você gostaria que ele fizesse para você. Mas somente aceite receber do outro o que você faz para ele.
e entenda que o outro é tudo que existe, percebido ou não. Aí, o meu entendimento, o que eles passavam para mim, aí tudo passava para mim era assim: com essa frase, você vai desenhar uma estrutura que você vai conseguir entender o que você está experimentando aqui. Então você vai, e eles me orientam, assim, eles plantaram, na hora eu não consegui, eu vou ser sincero, Paulo, na hora eu não consegui entender aquilo. Eles falaram assim, você tem o conceito, você vai chegar e vai conseguir entender essa frase. Mas ao mesmo tempo que eles falaram para mim isso, eu não sabia o que eu tinha que fazer para entender aquilo. Para poder aplicar a tudo e todos, e em todas as religiões, em todos os mecanismos de crenças. Eu sabia que essa frase ela ia substituir todos os aspectos dogmáticos e de crenças que eu tinha. E aí eu vou explicar mais para frente, eu vou explicar o que aconteceu. Que aconteceu um fato real. Bom, e nesse transcorrer e foi acontecendo. Aí eu lembro, né, que eu senti uma dúvida muito grande, né? Como é que eu vou saber o que é certo e o que é errado? E aí me veio assim, o entendimento. Esta é a parte 1. Assista também às partes 2, 3 e 4.